Então, aqui a gente estava falando da questão anterior, dos componentes da aptidão física relacionada à saúde, deveria estar aqui a flexibilidade, né? O equilíbrio está mais relacionado ao esporte do que à saúde propriamente dita. Aí, questão 10, né? Sobre os princípios do treinamento esportivo. Então, aqui eu coloquei o conceito, né, do Manuel José Gomes Tubino, o princípio da individualidade biológica, descrito como um fenômeno que explica a variabilidade entre os elementos da mesma espécie, que faz com que não existam pessoas iguais entre si, né? Pressupõe a junção de dois fatores para a produção de suas características, né? Então, esses dois fatores são o genótipo e fenótipo, né? O genótipo como a carga genética que o sujeito possui, e o fenótipo como as influências ambientais que podem contribuir para o desenvolvimento do sujeito ou podem atrapalhar o desenvolvimento do sujeito. Então, o sujeito que não fizesse ideia do que a gente discutiu, talvez não responderia à questão. Eu estava assistindo um vídeo essa semana no YouTube e dois sujeitos discutindo sobre o esporte, né? E tem uma teoria no esporte que é a teoria do inatismo, né? O sujeito já nasce com talento, já nasce preparado, né? Por isso que ele obtém sucesso numa determinada prática. A isso se dá o nome de inatismo, né? Porque aquele talento é inato. Seria a gente falar sobre o dom, né? É muito problemático falar disso, porque se o sujeito já nasce com esse tipo de talento, então não precisaria treinamento, não precisaria de ninguém ensinar nada para ele, né? Não precisaria de influência ambiental. Ele nasceu com aquilo já. Então, por que a gente fica discutindo como é que vai treinar, como é que vai ensinar, como é que vai, né, dar condição ao sujeito de realizar uma determinada coisa? Então, a gente não pode pegar essa ideia do dom, né, que muitas vezes é veiculado até pela mídia esportiva, né, de que aquele jogador tem um dom, já nasceu daquele jeito, né, como se ele não fosse produto de inúmeros sistemas, né, de ensino, de treinamento, né. Então, pode ter uma predisposição a determinados tipos de atividade. Mas se o sujeito não tiver o estímulo, não tiver o ambiente para ajudar ele a desenvolver, ele não vai se desenvolver. É muito importante ter clareza disso, porque senão tudo isso que a gente está fazendo aqui é inútil. Ele já nasceu com um dom, então nós estamos discutindo o que aqui, né? Ele vai se desenvolver sozinho para lá, não precisa de nós, né? A importância de compreender que há genótipo e fenótipo. Princípio da adaptação, né? Busca-se o chamado estresse ou síndrome de adaptação geral, SAG. Segundo Selle, né? Antigo, tá vendo a citação aqui? Em 1956 produziram coisas que até hoje nós usamos. É a reação do organismo a estímulos que provocam adaptações ou danos ao mesmo, sendo que esses estímulos, né, são denominados agentes estressores ou estressantes. Então, vejam bem, o estresse não é ruim, o estresse é bom, porque ele ocorre na forma de estímulo que vai fazer com que o corpo crie uma resistência a isso, né? Sobre estes estímulos, sabemos que existem de 4 tipos, né? Analise e marque a incorreta. A. Existem estímulos débeis, né, que não acarretam consequências, que são de baixíssima intensidade. Existem estímulos médios, que eles vão apenas ativar o organismo, mas não vão provocar uma adaptação crônica, né, uma adaptação de longo prazo. E C, estímulos médios, né, para fortes, que provocam adaptações, estes sim, vão provocar aquela supercompensação. E estímulos muito fortes, que causam danos, né, quando o sujeito faz um exercício numa intensidade muito além daquela que ele é capaz de realizar. Estímulos múltiplos que provocam adaptações de vários tipos. Então, essa letra E não corresponde de jeito nenhum a um tipo de estímulo descrito lá pelo Selle ou pelo próprio Tubino. 12. Sobre o princípio da adaptação, analise a imagem a seguir. Então, eu consegui deixar aqui marcado nesse segundo momento aqui.
O mais importante dessa imagem é que vocês compreendam essa linha. Essa linha aqui é o tempo, né? E o que está acontecendo com o organismo em função do tempo, né? Então, o sujeito está aqui, ó, nesse ponto. O treinamento aconteceu aqui, foi aqui que ele recebeu o estímulo. Logo após o estímulo, o que acontece com a condição física dele? Ela cai. Por quê? Porque ele está cansado, né? Está fadigado. Né? Então, é aquele momento que você foi na academia, que você não consegue nem descer as escadas direito no treino de perna, aquela situação que você chega em casa, às vezes, para passar o shampoo no cabelo é difícil, né? Para lavar o rosto. Né? Aquela situação que, logo depois daquela aula que nós tivemos lá na sala de ginástica, logo depois do exercício, vocês estavam aqui, ó, aqui embaixo. Né? Até no outro dia, vocês estavam aqui por baixo ainda, vocês não estavam tão muito bem, não. Vocês estavam numa condição pior do que quando vocês receberam o estímulo, né? Bem pior. Aí o organismo de vocês começa a se recuperar, começa a subir a linha para o seu estado de novo. Seria aquele momento que você vai poder dizer para mim assim, estou pronto para outra, professor, pode mandar outra aula daquela que eu consigo fazer fácil. Né? Só que aí o organismo ele não só volta no seu estado de repouso, né? Que seria esse ponto aqui, ó. Ele cria a supercompensação para que você consiga, caso você sofra outro estímulo daquele, você tenha alguma sobra, né? Para você não ficar tão mal quanto você ficou da primeira vez. Possivelmente, quando você receber outro estímulo, aí você não vai vir até aqui embaixo de novo, não. Possivelmente, essa linha de fadiga nova viria até aqui, mais ou menos, porque ela não seria tão baixa. E assim o organismo ele vai criando uma uma sobra, né, para suportar esses estímulos que você tá fornecendo para ele. Então, em função disso, eu dei uma situação para vocês aqui. Ó. Suponhamos que o indivíduo realizou uma nova sessão de treinamento na fase 2. Então, em algum momento dessa fase aqui, ó, pode ter sido aqui, pode ter sido aqui, pode ter sido aqui, ele realizou uma nova sessão de treinamento. Ele fez exercício de novo. O que vai acontecer com o organismo dele quando ele fez exercício de novo? Né? Vai aumentar o alcance da fase 3? Aí ele fez o exercício aqui, então a fase 3 vai vir até aqui em cima. É isso que vai acontecer? Não. Não vai acontecer isso. Pelo menos imediatamente após o treinamento. Né? B, iniciaria imediatamente a fase 3, supercompensação. Então, vamos imaginar que ele realizou o exercício aqui. Logo depois de ter realizado o exercício, já vai começar a supercompensar aqui em cima? Não. Também não. Ele produziria nova fase 1, permitindo ao organismo adequada recuperação, não permitindo ao organismo adequada recuperação, nem mesmo a supercompensação? Então, essa é a correta. Por quê? Olha só, vamos imaginar que ele recebeu o estímulo aqui, ó, nesse ponto onde a setinha se encontra. Aí eu vou fazer outro quadro. Ele vai produzir uma fadiga, que viria, eu vou segurar um pouquinho, que viria até aqui mais ou menos. Ó. Então, imediatamente após o estímulo, olha o que aconteceu aqui na fase 1. Imediatamente após o estímulo, o que aconteceu? Fadiga. Então, em qualquer desse ponto aqui que o sujeito fizer o exercício, o que vai acontecer com ele imediatamente? Fadiga. Ele vai terminar de compensar? Não, porque ele vai descer para uma nova fase de fadiga. Vai chegar para a supercompensação? Também não, porque ele desceu para a fadiga. Vamos lá, ele continuaria o desenvolvimento da fase 2? Não, porque produziu fadiga. Diminuiria o alcance da fase 3, supercompensação? Também não, porque ele não iria para a fase 3. Ele teria uma nova fase de fadiga. Existem situações no exercício, principalmente na academia, que chega um momento que é preciso mandar o aluno ficar em casa.
Fala assim, imagina o sujeito treinou o ano inteiro, não falta, né? Se ele não fizer por conta própria, você vai virar para ele e falar assim, ó, semana que vem você some daqui, não venha à academia. Fala, mas como assim? O cara está pagando, que não sei o quê. Olha, mas tem que haver uma confiança entre professor e aluno para você virar para ele e falar assim, semana que vem eu não quero te ver aqui. Você vai descansar o seu corpo uma semana, vai fazer alguma coisa com a sua esposa ou com seu esposo, vai sair, qualquer coisa, mas você não vai mexer com o treinamento. Ou vai fazer qualquer outra coisa, vai dar uma nadada, porque não vai nadar tão intensamente assim, para permitir que o organismo tenha fases de recuperação adequadas, não só entre um estímulo e outro, mas também entre vários ciclos de treinamento que vão se sucedendo. Entenderam isso que eu disse? Todo mundo deve ter entendido tudo, né? Entendi, sim. Só errei de bobo na prova. Você errou essa? Eu Então marquei vamos aqui, lembrar. Ó. que Ó, aumentaria o alcance. Isso aqui, ó, inicialmente não, cadê? É dessa supercompensação aqui, ó. Aumentaria o alcance da fase 3. porque você vai assim, se o sujeito desceu mais aqui, então quando ele subir, ele também vai subir mais, né? Você deve ter pensado assim. Isso. Então, não é bem assim que acontece. A questão aqui é que logo depois do estímulo você tem fadiga. Ponto. Então, ele não vai continuar a fase da compensação e nem vai chegar na supercompensação, porque depois do estímulo ele tem fadiga. 13. Aí também o Augusto, voltando aqui, né? A gente tem que tomar cuidado com a afirmação, porque senão você vai pensar assim, não, quanto maior for o estímulo, maior vai ser a supercompensação depois. Aí cuidado, porque cada organismo pode reagir de um jeito. E você pode, inclusive, levar o organismo à lesão, porque o organismo não suportou aquela intensidade. Então, é por isso que existe o princípio da individualidade biológica, é por isso que o professor de educação física deve compreender que existe uma intensidade adequada, existe uma zona-alvo de treinamento para o sujeito baseada numa avaliação. Né? Então, a gente não pode ter um entendimento leigo de que quanto mais forte for o estímulo, maior será a supercompensação. Não é bem Sim. assim. O estímulo tem que ser adequado à capacidade do sujeito realizar. E mesmo assim, evidentemente, a gente já corre alguns riscos, né? Vamos lá. Entre os princípios do treinamento, existe aquele considerando um tempo maior, é a diretriz que não permite interrupções, sem comprometer o resultado. Então, o sujeito pode até parar, mas se ele parar, vai comprometer o resultado. Sobre a identificação correta deste princípio, né, marque a alternativa correta. Alguém errou o princípio da continuidade? Então, não permite interrupções, princípio da continuidade. Né? Os outros princípios dizem outras coisas. 14. O princípio da interdependência, volume e intensidade, pressupõe que o aumento dos estímulos de uma dessas duas variáveis é acompanhado de. Né? Então, sobre o complemento correto, que viria aqui nos 3 pontinhos, o que tem lá? Diminuição da abordagem de treinamento da outra. Então, se eu aumentei o volume, eu diminuo a intensidade. Se eu aumentei a intensidade, eu preciso diminuir o volume. Na musculação, isso funciona assim. Se o sujeito faz 4, 5 séries de 5 repetições, então ele tem uma intensidade muito alta. Ele vai estar trabalhando lá com uma carga muito, muito alta. Se o sujeito aumentar o volume de treino, ele vai aumentar para 10 repetições. Ele não vai conseguir fazer com essa mesma intensidade. Ele precisa diminuir a intensidade. Se ele aumentar para 15 repetições, ele vai ter que diminuir ainda mais a intensidade para dar conta de fazer todas essas repetições. Né? Se nós estivéssemos falando de corrida, por exemplo, então eu corro ali numa média de 4, vamos colocar
colocar uma média baixinha, né? 6 minutos por quilômetro. Aí eu corro 10 quilômetros. Se eu quero aumentar a intensidade, eu vou ter que talvez diminuir o meu volume. Então, eu vou correr numa intensidade maior, né, gastando aí 4 minutos por quilômetro, eu não vou conseguir correr a mesma distância numa intensidade tão alta assim, porque é uma mudança muito drástica. Agora, se eu quero aumentar o volume, eu falo assim, eu vou correr 15 quilômetros, mas eu estou habituado a correr só 10 quilômetros e estou habituado a correr numa intensidade de 6 minutos por quilômetro. Ou seja, eu demoro 1 hora para correr 1 quilômetro, para correr 10 quilômetros, né? A velocidade 10 por hora. Aí eu vou correr 15, eu vou correr com a mesma intensidade? Não dá, eu vou ter que diminuir a velocidade para dar conta desse volume maior. Em qualquer tipo de treinamento que for, é coerente o professor ou o indivíduo aumentar os dois ou diminuir os dois de uma vez? Não é, de jeito nenhum. Tá? Então, aumentar volume e aumentar a intensidade ao mesmo tempo é absolutamente incoerente. Existem outros cálculos mais detalhados, mas tem mais tempo para vocês verem isso depois, tá? 15. Para maximizar as adaptações do organismo e, por consequência, otimizar a performance motora, busca-se diversificar os tipos de estímulo ao organismo, sem, no entanto, abandonar a conformidade com todos os conceitos de segurança e eficiência que regem a atividade física. Esta estratégia corresponde a qual princípio do treinamento? Né? De diversificar os estímulos. Princípio da variabilidade. Não quer dizer que o sujeito vai fazer musculação na segunda, natação na terça, pedalada na quarta, luta na quinta e vai, sei lá, fazer tiro na sexta-feira. Não é isso, né? Mas significa, por exemplo, que de maneira cíclica, né, dependendo do tempo que o sujeito já está com os mesmos estímulos, eu posso trocar a ordem dos exercícios, eu posso trocar o número de repetições, eu posso trocar o intervalo, eu posso trocar uma série de outras coisas, eu posso mudar o exercício, né? Apesar do homem, por exemplo, ser apaixonado por supino, né, supino reto, por exemplo, que é o exercício para peitoral, não quer dizer que ele tenha que fazer aquele supino reto para o resto da vida. Não quer dizer que o supino reto tem que ser sempre o primeiro exercício da série. Né? Eu posso mudar a ordem dos exercícios, eu posso mudar o ângulo em que ele trabalha, eu posso mudar uma série de outras coisas. Eu posso trocar, ao invés de fazer o supino no aparelho articulado, ele vai fazer o supino livre. Ao invés de fazer o supino livre, ele faz o supino com dumbbells ou halteres, né? Então, não dá para manter o mesmo tipo de estímulo sempre, que isso vai deixar de produzir efeito em determinado momento. E o sujeito vai chegar numa fase de estagnação. Então, a pessoa vai caminhar, por exemplo, né? Vamos pensar isso para um grande público. A pessoa está caminhando, ela caminha sempre no mesmo trajeto, sempre no mesmo horário, sempre na mesma velocidade. Dependendo do interesse dela, ela pode ficar fazendo isso para o resto da vida dela. Mas dependendo do interesse dela, talvez seja interessante ela mudar algumas formas de fazer um trajeto diferente, fazer uma velocidade diferente, fazer num horário diferente do dia. Então, são formas de garantir que essa variabilidade seja respeitada. Ok, galera? Aqui a média foi